Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Na aula de hoje nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de outubro de 2024. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. Brasil veta Venezuela como parceiro do BRICS. OTAN confirma que soldados da Coreia do Norte foram à Rússia e lutarão contra a Ucrânia. Senado aprova Gabriel Galípolo para presidir Banco Central. Concentrações de gases de efeito estufa atingiram novo recorde em 2023. E grupo de japoneses sobreviventes da bomba atômica ganha o Nobel da Paz. A notícia da nossa aula, ela envolve geopolítica, envolve discussões econômicas, tá? E até mesmo discussões sociais, porque possui implicações sociais, que é a temática do BRICS. A minha manchete é Brasil veta Venezuela como parceiro do BRICS. Mas antes de entrar nesse assunto, acho fundamental um entendimento sobre o BRICS. Bom, o BRICS surge no início dos anos 2000. O economista Jim O'Neill, ele vai cunhar essa sigla, que na verdade era BRIC. Vamos lá? BRIC. Pois bem, o que o Jim O'Neill afirmou? Que alguns países emergentes, que apresentavam um representativo crescimento, seriam as economias do século XXI, as economias do futuro. Esses países possuem como característica um território representativo, uma população considerável e um ritmo de crescimento no início dos anos 2000, um ritmo acelerado de crescimento, certo? Quais eram esses países? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. Então, ele cunhou o termo BRIC, as economias do futuro, as economias emergentes. Pois bem, isso que era, vamos dizer assim, uma fala, um discurso de âmbito teórico, ganhou significado prático em 2009, quando líderes desses países se reuniram para a primeira cúpula dos BRICS, tá? Que era só BRIC. Em 2011, a África do Sul ingressou no bloco, então vem o S, aí passa a se chamar BRICS. Bom, o grupo evoluiu, nós tivemos em 2014 a criação do NDB, né, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, e em 2023 a sua primeira grande expansão. Em 2023, o grupo anunciou novos integrantes. E quem são esses novos integrantes anunciados em 2023? A gente teve a Argentina, vou colocar aqui a Argentina, tá? Só a inicial. Mas a Argentina, depois que Javier Milei tomou posse como presidente do país, manifestou ali que não ingressaria no grupo, ok? Mas esse foi um país anunciado em 2023. Além da Argentina, nós tivemos o anúncio da Etiópia e do Egito, dois países africanos, ok? E esses países ingressaram nos BRICS. E, para fechar esse ingresso, esse grupo de países de 2023, nós temos o Irã, que também ingressou nos BRICS, os Emirados Árabes Unidos, que ingressaram nos BRICS, aí, e a Arábia Saudita. Até o momento, a Arábia Saudita não consolidou, não confirmou o seu ingresso. Mas essa foi a grande expansão de 2023. De boa até aqui? Tranquilos? Agora vamos para a nossa notícia, para atualidades. Em outubro de 2024, ocorreu uma nova cúpula dos BRICS. Aquela cúpula anual, a 16ª edição. E uma coisa que o candidato precisa conhecer: o local de realização. De repente vem uma questão fácil, que pergunta: o local de realização da cúpula dos BRICS 2024
Kazan, na Rússia. Então rolou na Rússia esse evento. E os líderes, os chefes de Estado dos países estiveram presentes. Chamo a atenção para a ausência do presidente Lula. Mas por que o Lula não foi? Ele rompeu com os BRICS, alguma coisa assim? Ali na véspera da viagem, o Lula sofreu um acidente doméstico, parece que teve uma queda no banheiro, né? Pelo menos foi isso relatado. E diante desse acidente doméstico, cancelou a sua participação no evento, na cúpula do BRICS. De boa? Tá. E nessa cúpula de 2024, um outro elemento importante. Alguns países foram inseridos como associados, parceiros. Não são aqueles membros plenos, membros efetivos dos BRICS, mas são associados parceiros. E aí apareceu uma lista de países que poderiam, então, estar ali entre os parceiros. Entre esses países... só uma observação. Xi Jinping, presidente da China, Vladimir Putin, presidente da Rússia, eles são favoráveis a essa expansão dos BRICS. O Brasil, ele não gosta muito dessa ideia de grande expansão, já desde o ano passado, tá? Mas tudo bem. Então vem essa onda, essa leva de parceiros. E entre esses potenciais parceiros estavam ali Venezuela e Nicarágua. No entanto, esses países não foram vinculados, não foram aceitos, confirmados como associados parceiros. Por que não, Márcio? Nós tivemos veto do Brasil. O Brasil foi contrário. Vamos lembrar que há uma tensão diplomática entre Brasil e Nicarágua e entre Brasil e Venezuela. Tá? O Brasil tem questionado muito as questões de direitos humanos na Nicarágua. Teve expulsão de embaixador de ambos os países. A Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro. O Brasil foi lá e mostrou reciprocidade e expulsou a embaixadora da Nicarágua. Então esse é um ponto. A eleição na Venezuela criou animosidades entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. O Brasil cobrou as atas eleitorais, a Venezuela respondeu de forma dura. Então você tem uma relação que historicamente era boa com o presidente Lula, uma relação abalada. E as duas nações vetadas pelo Brasil. Beleza? E quem foram os países inseridos como associados parceiros? A banca de repente pergunta isso. Márcio, eu vou ter que decorar todos? Poxa, é aí um dos desafios. Mas se não decorar, pelo menos 2 países eu vou chamar aí a atenção. São países que merecem a sua atenção um pouquinho maior. Mas vamos lá, vamos para a lista. Turquia, então um país que é associado, parceiro do BRICS agora. Indonésia, Argélia, Belarus, grande aliada da Rússia, olho em Belarus. Cuba e Bolívia. Aqui eu acho que o candidato precisa estar atento, porque são países do continente americano. Então, Cuba e Bolívia. Malásia, Uzbequistão, eu sempre tenho dificuldade de falar, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. De boa? Então tem país da Europa, você vai ver aqui, né? Tem país da Ásia, tem país da África, tem país da América. Bom, vamos direto ao ponto? E no direto ao ponto eu vou utilizar para a gente ampliar um pouquinho alguns entendimentos, tá? Então, primeiro, quem são os países membros do BRICS? Categorizei aqui. Então a gente tem, lembra do acrônimo, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, vem de South África. Beleza? Muitas bancas já cobraram isso. Quem são os membros dos BRICS? E sempre coloca um país que começa com S para confundir o candidato, tá? Esses são aqueles membros tradicionais. A partir de 2023, a partir de 2024, né, foi uma discussão de 2023, mas começou a valer em 2024, nós tivemos aqui o ingresso do Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito e a Arábia Saudita ainda não confirmou. A Argentina, que estaria nesse grupo, disse, olha, Milei falou, não quero participar dos BRICS, não tenho o mesmo alinhamento com os países que compõem o grupo. Suave. Tá. Local da cúpula dos BRICS. Questão fácil, se cair é questão fácil, não pode dar mole aqui, hein? Kazan, na Rússia. Assim, ó, Kazan.
Países convidados para se tornarem parceiros dos BRICS. Turquia, Indonésia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Olho em Cuba e Bolívia. E países vetados pelo Brasil. Venezuela e Nicarágua. De boa, galera? Tranquilos? Esse fato vai cair em alguma prova. Não sei se na que você vai prestar, na que o colega prestou de uma anterior, mas assim, a gente tem fato que a gente tem certeza que aparece em questão e esse é um deles. Bom, vamos para um outro fato que é geopolítico também. OTAN confirma que soldados da Coreia do Norte foram à Rússia e lutarão contra a Ucrânia. Rápida, breve, sucinta contextualização aqui. O que acontece em fevereiro de 2022? Nós temos o início de uma guerra. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Por que essa guerra começou? São vários fatores que aparecem ali, mas o fator decisivo, um fator ali que foi novo nessa relação para a guerra ser implementada, é a aproximação entre Ucrânia e OTAN. A OTAN é uma aliança militar, uma aliança formada em 1949, no contexto da Guerra Fria. A OTAN era a grande rival da Rússia. E quando a OTAN se aproxima da Ucrânia, isso gera um incômodo no governo russo. Porque historicamente havia um alinhamento entre Rússia e Ucrânia. Tá? E aí você vê a grande rival se aproximando de uma parceira histórica. Então, essa aproximação fez com que Vladimir Putin, presidente russo, ordenasse, uma invasão, uma incursão russa em território ucraniano. E desde então, os países travam esse conflito. A Rússia ocupou boa parte da região leste da Ucrânia. Pois bem, a Ucrânia, ela sozinha é muito difícil enfrentar a Rússia. A Rússia é muito poderosa militarmente. A Ucrânia recebe um apoio ora financeiro, um apoio ora militar, de países integrantes da OTAN, países integrantes da União Europeia, mas a OTAN não entra diretamente no conflito, tá? Mas dá ali, de certa forma, um apoio bélico e financeiro à Ucrânia. De boa até aqui? Tranquilos? Pois bem, e aí vem uma notícia de que soldados da Coreia do Norte foram à Rússia e lutarão contra a Ucrânia. A Coreia do Norte é governada por Kim Jong-un. Kim Jong-un tem investido intensamente em armas, tá? Tem aumentado ali o poderio bélico da Coreia do Norte. Em junho, posso errar o mês, mas isso é o que menos importa, mas agora em 2024, creio que em junho, nós tivemos uma reunião entre Kim Jong-un, presidente, líder supremo, da Coreia do Norte, e Vladimir Putin, presidente russo, e eles negociaram uma parceria estratégica na área de ciência, na área energética, de certa forma na área econômica e defesa mútua. O Kim Jong falou que a parceria ali é sem limites, Então, um acordo de defesa mútua. E agora, segundo a inteligência dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, soldados da Coreia do Norte foram sim enviados à Rússia para lutar na guerra na Ucrânia. A ideia é que eles sejam treinados, peguem experiência e combatam ali. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, holandês Mark Rutte, ele diz que isso representa uma escalada significativa na guerra. Bom, então vamos direto ao ponto. E no direto ao ponto quero ampliar também aqui o nosso conhecimento sobre a guerra na Ucrânia. Então, países que oferecem apoio mais direto à Rússia. Belarus. Belarus é o grande aliado da Rússia nesse conflito. Permite que a Rússia utilize seu território, tá? Então, Belarus é o braço direito aí da Rússia nesse conflito. E o Irã. Recentemente, várias notícias mostram o fornecimento de armamento do Irã à Rússia. Tá? Então, você tem esses dois países com apoio mais direto. Outros países que oferecem apoio, mas é um apoio político, um apoio econômico, China, principalmente econômico, China, Índia e, de certa forma, os países dos BRICS. Tá?
Ainda que eles tenham dialogado sobre o fim da guerra, no geral há um apoio político do BRICS à Rússia. E aí atenção para esse fato que é novo. Então, Estados Unidos, Ucrânia, Coreia do Sul afirmam, a OTAN confirmou, que tropas norte-coreanas foram enviadas à Rússia. Tá? A Coreia do Norte e a Rússia negam. Beleza? Saímos desse cenário geopolítico para falar um pouquinho sobre Brasil, economia brasileira, então cenário econômico no Brasil, e a manchete é: Senado aprova Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central. Bom, o Banco Central, galera, o Banco Central, ele tem um presidente, certo? O atual presidente é Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com a reforma ali, o que eles chamaram de autonomia do Banco Central, com a reforma do Banco Central, você tem esse cenário. Um presidente do Banco Central que tem o seu a sua gestão ali que não coincide com a gestão do presidente da República. Bom, então o Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro e esteve à frente do Banco Central nos anos aqui do governo Lula, 23 e 24 do governo Lula, certo? E chega agora 2024, o atual governo indica um presidente para o Banco Central e esse presidente ficará 4 anos ali, gestão de 4 anos. Ou seja, o próximo presidente da República vai ter um presidente do Banco Central indicado pelo anterior, pelo menos por 2 anos. E essa indicação do presidente da República passa por uma sabatina, por uma aprovação do Senado. E o Senado confirmou, o Senado aprovou a indicação de Gabriel Galípolo. Então, ele presidirá o Banco Central entre 2025 e 2028. Foi uma vitória muito fácil, tá? Até membros da oposição aceitaram ali o nome de Gabriel Galípolo. Quer que eu mostre isso em resultados? 66 votos a favor e 5 contrários. O Gabriel Galípolo participa ali já do Banco Central, ele é o atual diretor de política monetária. Ele foi chamado em alguns momentos de o garoto de ouro, coisas do tipo, tá? Cuidado numa questão, porque vem o enunciado, destaca que o presidente Lula indicou um novo presidente ao Banco Central e nas alternativas você vai ter, por exemplo, Fernando Haddad. E como o Fernando Haddad quem comanda a pasta econômica, é o ministro da Fazenda, o candidato pode se confundir, então cuidado. Falou do Banco Central, Gabriel Galípolo. Como é que você vai lembrar disso? Imagina só você comandar o Banco Central. Vai ficar doido. Vai pirar, muita informação. O Márcio, eu não gosto de planilhas, essas planilhas, valores e tal. Eu gosto de entender, estudar, mas não de explicar e de gerenciar. Então o Márcio ficaria gaga. O Márcio ficaria gaga se tivesse que tomar conta do Banco Central. E se você não gosta dessas coisas, também gaga, Gabriel Galípolo. Não tem erro. De boa? Então, direto ao ponto. Economista aprovado pelo Senado para presidir o Banco Central, Gabriel Galípolo. O que faz o Banco Central? Eu tirei direto lá da explicação do próprio site. O objetivo do Banco Central é assegurar a estabilidade dos preços, além de acessoriamente zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Bonita descrição, né? Bonita. Agora falar um pouquinho de meio ambiente, tema social aí. Sempre quando discuto meio ambiente, eu acho que é um tema social que tem viés político, que tem viés econômico, que tem viés cultural, mas faz parte da sociedade. Concentrações de gases de efeito estufa atingiram novo recorde em 2023. Primeiro vamos lembrar rapidamente, lá na nossa aula, na escola, a ideia de efeito estufa. Vou pegar até uma canetinha azul aqui. Vamos desenhar o planeta Terra. Planeta Terra. Pois bem, o planeta Terra, ele recebe radiação, né? Então, o Sol emite radiação e essa radiação é responsável por esse aquecimento do planeta Terra, certo? No entanto, galera, parte
dessa energia que chega na Terra é refletida, parte é absorvida, e nas horas que nós não temos essa radiação, a Terra emite, ela libera ali também calor, certo? Então, nós temos a reflexão e a emissão de energia por parte da Terra. Imagine só que envolve a Terra uma fina camada de gases, né? Nós temos a atmosfera, que é uma fina camada de gases que envolve a Terra. E alguns desses gases possuem propriedades que retêm, que seguram, né, esse calor, essa energia emitida pela Terra. Então, com o efeito estufa, parte da energia que é ali emitida pela Terra fica aprisionada na atmosfera. Márcio, então nós temos um aumento de calor. Exatamente. O efeito estufa é ruim? Não, o efeito estufa ele é bom, eu diria mais do que bom. O efeito estufa ele é essencial, fundamental para a vida no planeta. Devido ao efeito estufa, nós temos uma temperatura média do planeta na casa de 15 graus. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura do planeta seria mais ou menos de menos 18 graus. Ou seja, seria inviável para as atividades humanas aqui no planeta. Então o efeito estufa, ele não é ruim, ele é essencial para a vida. No entanto, o que acontece? As atividades humanas, diversas atividades humanas, têm contribuído para o aumento desses gases na atmosfera, desses gases que promovem o efeito estufa. Vamos destacar o dióxido de carbono, CO2. A gente vai ter o metano, CH4, acho que é o metano. Se o Márcio errar, não briguem com o Márcio não, tá? CH4, 2 exemplos de gases, né? Gases que intensificam o efeito estufa. Esses gases são emitidos por diversas atividades. A queima de combustíveis fósseis, por exemplo, emite gases que intensificam o efeito estufa. Quando a gente tem o desmatamento, há uma contribuição para o aumento de gases, efeito estufa, tá? Os aterros sanitários, aquele processo de decomposição dos resíduos, também gera aí gases que intensificam o efeito estufa. Então, as atividades humanas, esse sistema socioeconômico, ele contribui para o aumento dos gases que promovem o efeito estufa. E aí vem essa notícia. A concentração, a Organização Meteorológica Mundial, ela diz o seguinte, que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou mais de 10% em apenas 2 décadas. Então, em 20 anos, a gente teve um aumento aí de mais de 10%. Tá? E esse acúmulo é o mais rápido de CO2 já experimentado durante a existência humana, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Tá? E por que esse aumento, Marcos? Esses novos recordes? De novo, Organização Meteorológica Mundial. Essas emissões são causadas aí, destaque, incêndios florestais e a redução da capacidade das florestas de absorver CO2. Consequências? Com a intensificação do efeito estufa, a temperatura média do planeta tende a subir. Esse fenômeno vem sendo registrado mais ou menos nos últimos 150 anos. É o que nós chamamos de aquecimento global. Em decorrência do aquecimento global, diversas consequências. Eventos extremos cada vez mais presentes, seca em algumas regiões, inundações em outras, novas doenças começam a ganhar ali dimensão territorial. Então, essa é a reflexão sobre a concentração de gases de efeito estufa e o aquecimento global. A Organização Meteorológica Mundial alerta que se a gente continuar nesse ritmo, aquela meta do Acordo de Paris não será cumprida. Vamos direto ao ponto? Deixei aqui um conceito para você ler depois, não precisa nem ser agora. Pega o material, baixa o material aí e deixa para você, porque é um entendimento que ajuda a resolver várias questões, mesmo quando você não viu a notícia, que é o que eu citei no slide anterior. Então, o que são os gases de efeito estufa? Que muitas vezes aparece abreviado, né? GE. Então, são gases ali presentes na atmosfera. Eles têm a capacidade de absorver, né, radiação infravermelha e eles contribuem para o efeito estufa. O efeito estufa é natural, é um processo natural, que mantém a Terra aquecida e sustenta a vida. No entanto, há um aumento na concentração desses gases, principalmente, segundo os cientistas, em decorrência das atividades humanas, queima de combustível fóssil, desmatamento, e essa intensificação tem levado ao aquecimento global e a mudanças climáticas, ok? E qual que é o cenário atual, então?
concentração de gases de efeito estufa atingiram um novo recorde em 2023. E o nosso último tópico do Moral de Notícias. Grupo de japoneses sobreviventes da bomba atômica ganha o Nobel da Paz. Antes de entrar na manchete, vamos lembrar o que é o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel ele é muito bacana, né? Ele começou a ser concedido em 1895. E a história é mais ou menos o seguinte. Quem recebe um Nobel, recebe ali uma medalha, né? Mais uma grana também. Uma grana, a grana é boa. Imagina, um dia o Márcio ganhar um Nobel, ele tá tranquilo. Não vou ganhar, não tenho feito nada para isso, tá, galera? Mas vamos lá. Então, ganha uma medalha ali, um diploma, tal, e uma quantidade em dinheiro. Esse prêmio ele começou a ser concedido a partir da fortuna de um indivíduo chamado Alfred Nobel. O Alfred Nobel foi um cientista, foi um empresário, e é atribuída a ele, né, a invenção da dinamite. Um sueco, empresário, químico, acho que ele é formado em química, se eu não estiver equivocado, tá? E ele inventou a dinamite. E aí, no fim da vida, ele começou a observar ali os efeitos danosos dessa invenção, que a dinamite foi empregada para outras finalidades, não a pensada por ele. Uma vez um jornal confundiu a sua morte com a do irmão, né? O irmão havia morrido, o jornal pensou que foi ele, e no obituário apareceu assim, o vendedor da morte morreu, e ele ficou muito triste já no fim da vida, né? Com isso, fez uma reflexão e deixou então toda a sua fortuna para que ela fosse direcionada, dirigida a pessoas que fizessem de fato descobertas valiosas para a humanidade, descobertas significativas. Então começaram a ser entregues esses prêmios. Em quais áreas? Você tem prêmio Nobel de Medicina, isso eu lembro todos aqui, Medicina. Tem prêmio Nobel de Química, de Física, de Literatura, da Paz, que eu vou comentar aqui. Todos esses concedidos a partir da fortuna do Alfred Nobel, tá? E tem o de Economia, que aí é o Banco Central Sueco responsável pela concessão. O prêmio de Economia, de Física, de Química, de Medicina e de Literatura, esses prêmios são entregues por comitês suecos. Apenas o da Paz que é entregue por um comitê norueguês. De boa? Entendeu o que é o Prêmio Nobel? Agora, bora lá. Quem venceu o Prêmio Nobel da Paz, que é o mais cobrado entre os prêmios, lógico, você depois vai consultar os demais, mas o da Paz, esse é meu foco aqui. Então, uma organização, um grupo japonês, será que eu consigo pronunciar? Nihon Hidankyo. Se não tiver errado, não liguem, tá? Nihon Hidankyo, acho que é assim, que é um coletivo, né, um grupo foi formado por japoneses sobreviventes das bombas atômicas lançadas no final da Segunda Guerra Mundial sobre Nagasaki e Hiroshima. O que o comitê norueguês entendeu? Tá? Que esse grupo, fundado lá em 1956, ele tem se esforçado ali de forma significativa para eliminar armas nucleares em todo o planeta. É uma discussão importante, principalmente em um momento que nós temos duas grandes guerras. São mais guerras no planeta, muitas guerras esquecidas. Guerra do Iêmen, que não se fala mais, guerra na Síria, que ninguém fala, guerra no Sudão, mas duas grandes guerras. Guerra Rússia e Ucrânia e a guerra que começou entre Israel e o Hamas e agora se espalha e até mesmo entre Israel e o Hezbollah. E nesse cenário de guerras que podem ter uma escalada para uma guerra nuclear, a lembrança é importante, a lembrança é válida. Algumas pessoas esperavam que alguma organização relacionada a Gaza pudesse vencer. Isso não aconteceu. Tá? Então, vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2024, Nihon Hidankyo, que é uma organização foi formada ali por sobreviventes das bombas atômicas lançadas contra o Japão. Tá? E por que venceu o prêmio? Pelos esforços para eliminar as armas nucleares. Muitas vezes a banca cobra isso, tá? Mas por que ganhou? Qual o motivo? Então, esses esforços para eliminar armas nucleares. De boa, galera? Vou dar uma pausa aqui e volto daqui a pouco com o nosso quadro. Fique de olho. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao Top Atualidades,
Vamos agora ao quadro Fique de Olho, aquele momento em que as questões são comentadas de uma forma mais breve, de uma forma já direto ao ponto. Bom, primeira notícia do Fique de Olho está relacionada ao furacão Milton. No mês de outubro de 2024, a imprensa brasileira, a imprensa mundial, fez aí uma cobertura exaustiva sobre esse fenômeno natural. Bom, o que é então o furacão Milton? É um fenômeno meteorológico, tá? Ele é formado sobre o oceano. Quando você tem um elevado aquecimento do oceano, esse elevado aquecimento do oceano dá origem a ciclones. Quando esse fenômeno acontece no Atlântico, no Oceano Atlântico, no Atlântico Norte, o nome do ciclone é furacão. De boa, tranquilos até aqui? E esse furacão que se formou no Atlântico atingiu a Flórida, nos Estados Unidos. E pontos de destaque. O que chamou muito a atenção dos especialistas? Em um curto período de tempo, esse furacão passou da categoria 1 para a categoria 5. Márcio, o que são categorias 1 e 5? Os furacões são classificados de acordo com a sua intensidade. Então, categoria 1 é a mais branda, categoria 5 é a mais intensa. Algumas informações meteorológicas indicam que esse furacão chegou a 297 km por hora. Então, um furacão muito intenso, de categoria 5. E um fenômeno com essa intensidade causa diversos prejuízos, diversos danos. Então, você teve destruição, inundações, destelhamento de casa, queda de árvores, queda de poste e 3 milhões de pessoas sem energia nos Estados Unidos. E tem aqueles danos que não são materiais, que são aqueles danos que não tem como recuperar, como uma vida. Pelo menos, coloquei uma observação aqui, pelo menos 16 pessoas morreram em razão do furacão Milton. Não confunda furacão Milton com o furacão Helene, que atingiu, os Estados Unidos no mês de setembro de 2024. Helene, um mês antes. Milton, outubro de 2024, tá? O furacão Milton está entre os 10 maiores furacões já registrados no Oceano Atlântico, de acordo com a imprensa. De boa? Vamos agora para uma notícia de caráter nacional. Supremo Tribunal Federal forma maioria para proibir revista íntima vexatória em presídios. O que é essa revista íntima vexatória? Imagine só, ela pode acontecer em aeroportos, não é o mais comum, mas pode acontecer em aeroportos, mas é muito comum no sistema prisional. É uma prática de inspeção corporal e ela é invasiva, tá? É invasiva, então uma inspeção do corpo da pessoa, invasiva, gera constrangimento e a ideia é detectar objetos que possam estar escondidos no corpo. Uma arma, droga, um celular, entre outros objetos. Então, imagine só uma pessoa que vá até um presídio, vai ter uma visita a um prisioneiro, e essa pessoa busque inserir ali no corpo, via anal, via vaginal, algum objeto. E em determinadas situações, há uma revista íntima invasiva, tá? Há um grande debate sobre essa prática de invasão corporal, tá? Que há o toque em partes íntimas, que isso é constrangedor. Em vários estabelecimentos, em escala mundial, você tem cada vez mais a substituição dessa prática por scanners corporais, né? Então a tecnologia vem para diminuir essa prática. E agora o STF toma uma decisão, né? Formou maioria, o julgamento não foi encerrado, tá? Mas formou maioria para proibir revistas íntimas vexatórias nos presídios, tá? Tá 6 votos a 4, mas foi suspenso a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Notícia
Interessante, isso deve cair em prova, tá? Pode até aparecer numa redação, às vezes. Dia Nacional da Música Gospel. Foi curiosa essa notícia, tá? Música gospel, acho que todos vocês têm um entendimento, né? É um gênero musical de cunho religioso, gosto de pensar assim, gênero musical de cunho religioso, e é principalmente associado ao cristianismo. Ela ganha muitos adeptos no Brasil e tem várias possibilidades, né? É um gênero musical que você vai encontrar música gospel no estilo pop rock, você pode encontrar música gospel no estilo sertanejo, tá? Então, ela vai se adaptar a diversos outros gêneros musicais, mas a sua grande característica é uma música de cunho religioso. Eu lembro da minha adolescência, muito famosa, Diante do Trono, ainda é, né? Mas foi uma das primeiras grupos gospel, assim, Aline Barros, que explodiram no país. Os temas das músicas geralmente têm a ver com louvor, algum agradecimento, alguma mensagem, e a partir de agora você vai ter o Dia Nacional da Música Gospel. Uma lei reconhece esse dia. Será dia 9 de junho. Anota aí, tem que lembrar. Por que tem que lembrar? Já vi banca quebrando. Então, beleza, foi instituído o Dia Nacional da Música Gospel. Será comemorado em qual data? Aí vai ter lá, sabe? 5 de setembro, 8 de outubro, não, 9 de junho, tá? E é uma música, né? A lei, ela vem para destacar a presença na cultura brasileira e na religiosidade de milhões de brasileiros, tá? Então, valoriza a música como uma importante manifestação cultural. De boa? Olho nesse fato. Bola de Ouro 2024. Cai isso também, Márcio? Cai, por que não? Pois bem, a gente tem uma revista chamada France Football, né? Vou falar bonito aqui. E ela tem uma premiação tradicional, que é a Bola de Ouro. A premiação é concedida ao melhor jogador da temporada. E existia, e muito na imprensa mundial, mas muito na imprensa brasileira, uma expectativa de que Vinícius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid, seria o vitorioso. No entanto, isso não se concretizou. Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, ficou na segunda colocação. O vencedor foi o Rodri. Rodri é um jogador espanhol. Ele atua no Manchester City, da Inglaterra. Vinícius Júnior e Rodri foram multicampeões na temporada ali, nessa temporada 2024. O Vinícius Júnior venceu a Champions League, grande competição de clubes do mundo, né? Joga no Real Madrid. O Rodri venceu o campeonato inglês, ganhou a Eurocopa, né? A Copa de Seleções da Europa. Então, ambos com premiações expressivas ao longo do ano. Mas, no entendimento de muitos especialistas, Vinícius Júnior é mais jogador que Rodri. É mais plástico, é mais decisivo na percepção de muitos. E ele saiu derrotado. Isso gerou uma indignação de parte dos brasileiros. O Real Madrid boicotou a cerimônia, não participou da cerimônia. Vinícius Júnior não participou da cerimônia. E elementos extracampo apareceram também nessa discussão. Vinícius Júnior, nos últimos anos, foi alvo de práticas racistas. E desde então, Vinícius Júnior vem numa campanha forte, vem trazendo essa abordagem para a mídia de combate ao racismo. Tá? E aí sempre algumas, não é um consenso. Algumas pessoas entendem que essa atuação do Vinícius Júnior em relação ao racismo, esse combate, esse ativismo político, prejudicou e evitou que ele saísse vitorioso. Tá? Então esse é um entendimento de parte da sociedade. De boa, e que deveria um entendimento meio que não faz sentido, né? A gente quer jogadores bons dentro de campo, e se fora de campo eles tiverem ações sociais ali benéficas, né? Isso deveria ser exaltado e não um motivo para não ganhar. E vamos para falecimentos. Muitos falecimentos no mês de outubro de 2024. Eu selecionei, acho que 5 para a aula, mas muitos falecimentos, tá? Um deles, Cid Moreira. Voz marcante do jornalismo brasileiro. Ele liderou diversos programas jornalísticos da Rede Globo de televisão. Cid Moreira faleceu agora em outubro de 2024. Antônio Cícero, galera.
escritor, poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, faleceu agora em 2024. Ele sofria de Alzheimer, né? Ele tinha Alzheimer, e a morte dele ela tem uma curiosidade, um aspecto interessante. Foi um suicídio assistido na Suíça. Lá a prática é permitida, então o Antônio Cícero, parece que eu vi uma reportagem nesse sentido, que ele queria ter uma morte digna, coloca assim. Então Antônio Cícero faleceu em outubro de 2024, um suicídio assistido. Ari Toledo, humorista, contador de piada no Brasil. Lembro muito da minha infância. O Ari Toledo, ele aparecia no programa Silvio Santos lá, aparecia no Faustão algumas vezes para contar piadas. Era um momento que tem essa lembrança de infância com meu avô. Meu avô gostava do Ari Toledo e a gente sentava ali e escutava as piadas. Algumas piadas nem era própria para minha idade, mas acabava escutando ali. Maguila, boxeador brasileiro, e aí o Maguila ele tinha complicações da sua prática esportiva, né? O boxe ele pode deixar inúmeras sequelas nos praticantes. O Maguila tinha algumas complicações em decorrência da prática, faleceu em outubro de 2024. E o Washington Oliveto, eu simpatizo com todos aqui, mas sou muito fã do Washington Oliveto, um publicitário brasileiro. Ele é responsável por cunhar, né, o termo democracia corintiana. Ele fez campanhas históricas, e aí um fato, uma campanha dele que seria histórica e que nunca foi divulgada, né? E eu vi numa entrevista ele explicando essa campanha. Certa vez ele fez um levantamento de qual era a palavra que mais aparecia nas propagandas, na TV, tá? E nesse levantamento dele, uma das palavras que mais aparecia, se não a que mais aparecia, era beba com moderação. Beba com moderação. E ele fazia campanhas para uma indústria de biscoitos, tá? De biscoitos. E aí ele teve a seguinte ideia: e se eu pegar um biscoito salgadinho ali que combine com cerveja, né? E chamar esse biscoito de moderação, lanço esse biscoito, todas as empresas de cerveja vão fazer depois publicidade gratuita, porque aparece no final, beba com moderação. A ideia é genial, né, se você pensar do ponto de vista publicitário, mas o empresário, o dono dessa empresa de biscoitos, que tinha um público infantil muito forte, ele preferiu não entrar, não aderir a essa ideia, mas deu liberdade ao Washington Oliveto se quisesse levar para uma outra empresa. O Washington Oliveto disse não. Tá? Então, alguns falecimentos do mês de outubro de 2024 e o Márcio está contando história aqui. Bom, vou encerrar aqui o segundo bloco e volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que caiu em concursos e para ver o momento redação do Enem 2024, hein? Até daqui a pouco. Pessoal, vamos agora dar uma olhadinha no que caiu em concurso em 2024. Questão da banca Quadrix. Questão bem interessante essa, tá? Acerca dos eventos políticos recentes no Brasil e no mundo, julgue o item a seguir. E aí vem uma dica: leia o enunciado com calma. Na hora da prova, o candidato está nervoso, muitas vezes ali tenso e pode escorregar, tá? Numa leitura muito rápida. Então, com calma. O imbróglio que envolveu a disputa eleitoral venezuelana foi gerado pela falta de entrega das atas eleitorais pelo atual governo. Até aqui tá tudo beleza, galera? Vamos lá. Nós tivemos eleição na Venezuela e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não apresentou as atas eleitorais, tá? Lembrando que esse conselho ele tem influência do atual governo. Então, tivemos sim um imbróglio na eleição venezuelana, aqui ok. Foi gerado, sim, também pela falta da entrega das atas eleitorais e tem participação do atual governo, certo? Até aqui, beleza. Continua. O que fez a candidata de oposição, Maria Corina Machado, aí um nome pra gente destacar,
ser simbolicamente declarada presidente e reivindicar a legitimidade de ter vencido o pleito. Então, o candidato, ponto decisivo é aqui. Ó. Primeiro, a candidata de oposição era Maria Corina Machado? Sim ou não? Ô Márcio, eu acho que não era, né? A Maria Corina Machado, ela não foi impedida de ocupar cargos. Exatamente. Maria Corina Machado, ela não conseguiu a candidatura. A justiça, ela impediu de concorrer a cargos públicos. Ela foi substituída por Edmundo Gonzalez. Então, diante desse ponto, a gente já entende que essa afirmação, ela está equivocada. Então, é errado. Maria Corina Machado não era a candidata da oposição. Isso é suficiente para a gente marcar a alternativa errada. Beleza? De boa? Vamos agora dar uma olhadinha no momento redação. Eu trago uma redação que apareceu em 2024. Olha, e um temaço, assim. Tem temas que a gente fala, poxa, é um tema que o aluno poderia percorrer aqui vários caminhos, tá? Muitas possibilidades. Vamos lá? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá, Márcio, numa redação como essa, o que eu deveria apresentar? Como eu posso abordar o tema? Bom, eu sempre penso no seguinte, numa introdução. Eu trabalharia com uma introdução histórica da herança africana no Brasil. Ia contextualizar a chegada dos povos africanos durante o período de colonização no Brasil e toda a contribuição para a formação de uma identidade brasileira. Né? Porque a cultura brasileira, ela é resultado da contribuição de diversos povos que migraram, que chegaram até o país. Então nós vamos ter aqui contribuições culturais. Quando eu falo cultural, é na música, é na culinária, é na religião, contribuições sociais, contribuições econômicas. Tá? Então a gente tem uma enorme contribuição africana para a formação da identidade brasileira, na cultura brasileira. Então, e aí a gente tem que reconhecer, é fundamental discutir a importância de reconhecer a cultura africana para a diversidade cultural do Brasil. Beleza, Marcio, eu sigo como? O tema falava de desafios. E quais são os desafios hoje para essa valorização? Tem muito preconceito, tem racismo estrutural. Isso está enraizado na sociedade brasileira. Então, esse é um grande desafio. Romper o preconceito, romper o racismo estrutural. Falta, e eu não colocaria falta, mas uma insuficiência. Porque a educação, não fica tudo na conta da educação, a culpa é do sistema. Não é uma falta, mas é uma insuficiência de educação e conscientização. E a desigualdade social e econômica. Esses três elementos são desafios fundamentais para você conseguir essa valorização. E tem iniciativas positivas que a gente pode lembrar? Temos. Temos um exemplo de política pública. Tá? A Lei 10.639 de 2003. É uma iniciativa que promove o ensino da cultura africana e afro-brasileira, tá? No ensino. Uma medida fundamental. Tá? Nós temos vários projetos culturais também de organizações da sociedade civil que trabalham com a valorização da herança africana. Tá? E os caminhos para a gente superar esses desafios é educação, é fortalecimento educacional, é sensibilização. A mídia tem o seu poder, então a mídia é importante para a gente romper esses desafios e cada vez mais apoio à cultura. É cultura, é conhecimento. Tá? Beleza? De boa? Galera, gostaria de agradecer vocês pela companhia. Espero que a aula de hoje contribua para a resolução de diversas questões nesse seu percurso e, por fim, desejo muitas aprovações. Sucesso na jornada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.